Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje introduzir a ideia de função para vocês. Para entender o que era uma função na matemática, nós vamos ter que recordar a ideia de relação entre grandezas. Bom, lembra que tinha duas principais relações que eram muito falado com vocês ali no oitavo, sétimo ano, que eram as relações entre grandezas diretamente proporcionais, onde quando uma grandeza aumentava, a outra aumentava também, certo? E com isso, elas geravam um gráfico que gerava uma reta que partia sempre da origem, né? Um exemplo, vamos supor aí que você chegue ali na cantina da escola, você vai comprar uma paçoquinha. E uma paçoquinha custa 50 centavos. Se você comprar uma paçoquinha, 50 centavos. Duas paçoquinhas, R$1. Três paçoquinhas, R$1,50. 4 paçoquinhas, R$2. E assim vai. Ou seja, quanto maior o número de paçocas, maior é o valor que você vai pagar. Quanto menor o número de paçocas, menor o valor que você vai pagar. Eles são diretamente proporcionais. Um acompanha o outro, certo? Essas grandezas diretamente proporcionais, elas sempre geravam esse gráfico com uma reta. Às vezes um pouco menos inclinado ou um pouco mais inclinado, mas sempre uma reta partindo da origem, certo? Agora, a outra relação que era inversamente proporcional eram grandezas onde, quando uma aumentava, a outra automaticamente diminuía. Um exemplo, você vai aí precisar imprimir várias cópias de um livro, por exemplo. Vamos supor que você tenha 5 impressoras. Essas 5 impressoras trabalhando juntas, elas imprimam aí todas as cópias que você precisa em 2 horas. Bom, para você reduzir o tempo pela metade, você vai precisar do dobro de impressoras. Um exemplo, se você tiver 10 impressoras que trabalham igual, 10 impressoras, você vai reduzir esse tempo para 1 hora. Olha só, é uma relação impressora-tempo, certo? Agora, uma outra para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Vamos supor que vocês pega ali, vai sair de carro com o pai de vocês para ir de um lugar ao outro. Seu pai vai desenvolver uma velocidade média aí de 40 km por hora no carro e ele demora 2 horas para ir de um lugar até um outro. Vamos usar como exemplo um ônibus que faça o mesmo trajeto, mas com uma velocidade média aí de 2 horas, de 20 km por hora. Olha só, o que o seu pai demorou 2 horas para andar, olha só, 40 km por hora vezes 2 horas são aí 80 km o percurso. Um ônibus a uma velocidade média de 20 km por hora, olha só, para ele chegar até lá, ó, é metade da velocidade 20, não é? Ele vai demorar o dobro do tempo. Olha só, 80 km que era a distância, 80 dividido por 20, porque a cada hora ele anda 20, você vai demorar 4 horas para esse ônibus chegar no local. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor é o tempo, certo? E se menor é a velocidade, mais tempo você demora para chegar no local, ok? Então, velocidade e tempo são grandezas aí inversamente proporcionais, ok? Então, nessa ideia, o gráfico de grandezas inversamente proporcionais, ele sempre desenvolvia um gráfico parecido com uma hipérbole, certo? Que fazia esta curva aqui, ó, em relação ao eixo x e y, ok? Perceba que os dois gráficos que eu relacionei as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, eu tenho aí o x e o y. As funções, a função em si, ela é uma relação matemática que relaciona o y com o x, basicamente, tá? Ela relaciona duas grandezas, duas ou mais grandezas. Mas nós vamos começar ali com a relação duas, ou seja, uma para a outra ali, ou seja, de x para y. Só que agora, falando de função, a gente vai além
das relações de diretamente ou inversamente proporcional. Como assim? Um exemplo, a função de primeiro grau, também conhecida como função afim, ela vai sempre desenvolver uma reta, mas não necessariamente ela vai ter que sair da origem. Ela pode ser infinita nos dois sentidos, ser crescente, ser decrescente, cortar em diferentes partes o eixo y e ter uma raiz, que é onde ela corta no eixo x, também em diferentes pontos, ok? E também temos uma função de segundo grau, que sempre vai desenvolver uma parábola, ou com concavidade para cima, ou com concavidade para baixo. Como assim uma função de segundo grau, Nilson? Seria uma função onde aparece a sua variável x, ela vai aparecer elevada ao quadrado, ou seja, y igual a x elevado ao quadrado, e mais alguma coisa, ou só isso, sempre vai desenvolver uma parábola, com concavidade para cima ou para baixo. Entre outras funções, olha, exponencial, logarítmica, tem várias outras. Então, a parte de função amplia e muito a relação entre duas grandezas. Na verdade, duas ou mais grandezas. Mas nesse caso, nós vamos começar apenas com duas grandezas, onde normalmente a matemática gosta muito disso, de chamar uma de x e a outra de y. Ou seja, o y está em função de x. Tá? Vamos agora entender um pouco o que é a lei de formação de uma função, para ficar um pouquinho mais claro.